Quando ele fica em silêncio, Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. quando ele estende a sua mão, Quando ele estende suas mãos, a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa nos salvar. Então louve. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. com muito Louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, muito louvor. Engrandecido seja o teu nome, Senhor, acima de todas as coisas. Quero chamar as crianças aqui à frente. Os irmãos podem se assentar. Nossos pequenos, venham aqui à frente. Nós vamos estar orando com os nossos pequenos e pequenas. Alegria de ter cada um de vocês aqui. Eita, que coisa boa. Vamos orar? Vamos orar com nossos pequeninos. Senhor Jesus, nós agradecemos o teu nome, ó Deus. Porque tu és um Deus bom, ó Deus. Que no coraçãozinho, ó Deus, de cada uma dessas crianças, ó Deus, possa surgir, ó Deus, realmente, ó Deus, adoradores, ó Deus, adoradoras, ó Deus, que cresçam, ó Deus, nos teus caminhos, ó Deus, desejando, ó Deus, te servir, ó Deus, mais do que todas as coisas. Que a palavra ministrada ao coraçãozinho deles, ó Deus, possa produzir realmente frutos, ó Pai. Abençoa, ó Deus, a vida de cada professora, ó Deus, de cada líder, ó Deus, que tem disponibilizado seu coração nesse ministério, ó Deus. E que cada pai e mãe aqui, ó Deus, também possa, ó Deus, ter a sabedoria do alto, ó Deus, para educar e ensinar os caminhos, ó Deus, aos seus pequenos, Deus. Para a glória do teu nome oramos. Em Cristo Jesus. Amém. Vocês podem ir lá hoje com a Daiane, com a Raquelzinha. Poder estar com cada um de vocês. Feliz de ver aqui o Alexandre, o da Grace, Karine, né? Uma alegria ter vocês aqui com a gente. Aline Rei também, que alegria ter vocês aqui. Sempre uma alegria, meus irmãos. Essa casa sempre vai estar aberta. É muito bom receber vocês e as crianças. Meus irmãos, chegamos à mensagem número 5 dessa série. E, como eu disse, tive que tomar decisões difíceis, né, ao pensar como conduzir essa série, porque como tenho a viagem para o Brasil dia 16, eu falei assim, eu queria terminar antes de ir, mas é tanta riqueza. Eu não sei quantos de vocês têm lido e relido Tiago, mas a cada semana o Senhor tem revelado algo novo, especial, para a minha vida de um modo específico. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3 e talvez um dos textos mais conhecidos de Tiago, a razão porque muita gente cita Tiago, que é quando ele fala da língua, o poder da palavra. Eu chamei essa mensagem. Te convido a ler comigo. Tiago capítulo 3, que diz assim, vamos ler todo o capítulo 3 hoje. Meus irmãos,
não sejam muito de vocês mestres, pois sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo animal. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair da água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da palavra. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde a inveja e a ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de todo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Palavra de Deus às nossas vidas. Meus irmãos, quando olhamos para o capítulo 3, e esse texto, como eu disse, é um dos textos mais conhecidos de Tiago, ele tem duas grandes seções. Do capítulo 1, do versículo 1 até o verso 12, ele vai falar então sobre a língua, e a segunda parte, de 13 a 18, sobre a sabedoria humana e a sabedoria que vem do alto. E quando olhamos, eu disse, esse texto de Tiago, que é um dos textos mais conhecidos, talvez acaba quase passando desapercebido a primeira e grande e importante lição que Tiago relata nesse texto, que está no primeiro verso, quando ele diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Quando Tiago coloca esse alerta, ou essa dura advertência, ele está tendo em sua mente aquele que é o mestre ou aquele que se propõe a ensinar da palavra de Deus. É como, de alguma maneira, todas as vezes que nos colocamos nesse papel de ensinar a palavra, eu quero colocar aqui um âmbito mais amplo e geral, não somente os pastores ou os grandes líderes ou aqueles que têm algum título de importância na igreja, mas todos aqueles que de alguma maneira se colocam nessa posição podem ter certeza de algo. Há um grande rigor vindo da parte de Deus, porque Deus leva muito a sério aqueles que proclamam a sua palavra. Ele leva muito a sério que a proclamação seja a proclamação da verdade. Ao ponto que a palavra ela vem com uma série de recomendações. E essas recomendações são muito duras. Quando Pedro vai escrever a sua igreja, ele começa a chamar a atenção
de um problema que era recorrente nos dias de Pedro e que a gente vê ainda como uma prática nos nossos dias. Ele fala assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. E esse duro texto da palavra não é uma advertência somente aos pastores, como eu disse, mas todos aqueles que querem ensinar a palavra de Deus. E o alerta divino aqui é que se você se propõe, se você está trazendo algo da parte de Deus, tenha o cuidado. Meus irmãos, isso é muito sério. De ao anunciar a palavra de Deus e não as suas próprias paixões. Entenda bem, há uma linha muito tênue de falar aquilo que o Senhor tem para falar e aquilo que, de alguma maneira, desejamos. A verdade é que há muitas pessoas que deliberadamente usam desse momento que é sagrado de poder falar da palavra e colocar para fora os seus próprios desejos, colocar as suas próprias paixões, ou manipular a palavra em busca de um proveito que tenha talvez algum tipo de lucro para a vida presente, mas que aponta diretamente à destruição. É tão sério, meus irmãos, é tão sério o alerta que Deus faz acerca de compartilhar a sua palavra, que eu me lembro do que aconteceu com Moisés. Moisés, durante 40 anos, caminhou com o povo de Israel. E, meus irmãos, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso de todos. Que a mansidão de Moisés foi talvez a sua característica mais marcante. Só que a Bíblia diz que depois de uma longa caminhada, eles pararam no deserto de Sim e colocaram lá suas tendas na região de Cádiz. E algo muito duro acontece na vida de Moisés. A sua irmã morre, Miriam. A mesma irmã que foi lá e ficou olhando, você lembra o cestinho, quando o cestinho foi colocado na água? A mesma irmã que quando a filha do faraó, encontrou o menino, falou assim: olha, eu tenho aqui uma senhora que pode dar de mamar para ele, cuidar dele, e conecta com a sua mãe. A mesma irmã que também pisou na bola com Moisés, chegou a falar algumas coisas que eram indevidas, mas era sua irmã. E sua irmã morre. Sabe, meus irmãos, eu imagino a dor do coração de Moisés, que não teve um sequer segundo de descanso, porque a Bíblia diz que o povo começa a reclamar, começa a falar tantas coisas na cabeça de Moisés, falta água naquele lugar, e ele chega ao ponto de dizer assim: quem dera que tivéssemos morrido, Moisés. Para que nos trouxe esse lugar, Moisés? Por que fizesse isso conosco, Moisés? E aqui é o momento que a gente encontra Moisés perdendo a linha. E ele está com tudo isso no coração, e Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, chama todo o povo e fala para a rocha para que saia água. E vai sair a água da rocha. Apenas fale, Moisés, com a água, e a água vai sair. E a Bíblia conta que Moisés reúne todo o povo. Pega a sua vara, que era a vara de Deus, a vara com que ele tinha feito os milagres, a vara com que ele tinha feito coisas grandiosas, as 10 pragas do Egito, abriram o mar vermelho, cordonizes vieram e saciou a fome do povo de carne, caiu o pão do céu, coluna de fogo na noite, coluna de nuvem durante o dia para não queimar. Aquilo era o instrumento de Deus para abençoar o povo, e a Bíblia diz que Moisés bate 2 vezes sobre a rocha, e ele coloca para fora, então tudo que está no seu coração, ele diz: escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Sabe o que é louco dessa história? Apesar de Moisés ter feito tudo errado, Deus é misericordioso e dá água para o povo. Isso me leva a crer e responder uma pergunta que muita gente me faz: pastor, quando você vê um pregador explorando o povo, falando besteiras, mentiras, buscando arrancar dinheiro do povo, o que você acha disso? Eu falo: mesmo
que seja uma palavra, um evangelho errado, sabe? Deus é misericordioso e encontra meios de alimentar o coração do povo. Eu sei que há gente com coração sincero, fazendo aquilo sendo enganado. Naquele dia Deus permitiu que a água saísse da rocha, mas Ele chama Moisés para conversar. E quando Ele chama Moisés para conversar, é uma conversa muito difícil para Moisés. É como se Deus chamasse Moisés e falasse assim: Moisés, vamos conversar. Por que você está irado? Por que você fez isso? Você não fez isso por mim. Você não fez isso porque eu te mandei. Eu ia cuidar do meu povo, eu ia dar água para eles. Por que você tomou o lugar de Deus? E isso custou tão caro para Moisés, que ele nem entra na terra prometida. Ele recebeu o direito de olhar a terra e ali morrer. E quando eu penso sobre isso, pode parecer um pouco injusto, meus irmãos. Mas, na verdade, novamente eu digo, há uma seriedade tão grande nesse momento de proclamar a palavra. E eu digo a vocês, a tentação é tão grande de você usar desse poder, dessa oportunidade, de estar sentado um monte de pessoas à sua frente e você poder falar o que você quiser. Só que o apóstolo Paulo deixa um alerta muito duro. Não ultrapasse o que está escrito. Pregue a palavra, porque é a palavra que é capaz de trazer fé e esperança ao coração. Não há glória humana nenhuma, não há nenhum prêmio maior do que se sentir alguém que recebeu esse chamado tão precioso de poder anunciar a verdade do Evangelho. E anunciar a verdade do Evangelho não deveria gerar em nós expectativa de reconhecimento. De que alguém diga para você: foi muito bom. Sabe, a grande premiação, o grande valor disso é que quando pregamos a palavra, as pessoas possam se livrar de uma vida vazia e estúpida. Porque é isso que nós encontramos fora da palavra de Deus. Uma vida vazia e estúpida. Uma vida que nos conduz à destruição. E que temor há no coração ao anunciar essa palavra. Porque o rigor da palavra é tão grande que diz: ai daquele que faz tropeçar um dos meus pequeninos. Melhor lhe fora amarrar uma pedra no pescoço, uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar, do que fazer um desses meus pequeninos tropeçarem. E nessa hora você deve estar pensando assim: eu jamais vou querer anunciar a palavra, depois de tão dura recomendação. Mas entendam bem, a recomendação aqui não é para nos afastar dessa tão grande graça. Ao contrário, o apóstolo Paulo a escrever a Timóteo, diz: aqueles que aspiram isso, excelente coisa aspiram. O que Deus está falando aqui é que devemos fazer isso respondendo o chamado dele aos nossos corações. O profeta Jeremias fala desse chamado no coração dele, que chegou uma hora que ele não queria mais pregar, e ele diz: eu não podia mais conter dentro de mim o fogo que me consumia por tentar segurar a palavra. Mas se lembra, a glória é sempre para o Senhor. O Senhor Jesus fala assim com os seus discípulos. No mesmo texto em que ele fala dessa dura palavra de lançar, amarrar a pedra e se lançar, ele dá esse fechamento a esse ensino. Ele diz assim: assim também vocês, quando fizerem tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O que eu aprendi, meus irmãos, é que eu não devo esperar nenhum elogio. Algumas vezes as pessoas chegam e elogiam. Mas, novamente, quando eu digo que há uma vida sem Deus é uma vida vazia e estúpida, vazio e estúpido é ir contra a vontade de Deus. Vazio e estúpido é a vida daquele que prega pensando nos aplausos. Porque a verdade, o que nós pregamos e anunciamos é porque primeiramente já recebemos a maior glória. É porque primeiramente já recebemos em nosso coração a sublime esperança da graça que nos alcançou. É porque no nosso coração a mais doce e preciosa esperança já foi alcançada, melhor do que glórias humanas. É por isso que se deve anunciar tão ricamente a palavra de Deus, com tanto fervor e com tanta alegria. Porque é ela que transforma.
Ela que é capaz de mudar corações. Eu queria apenas dar um alerta. Eu não sei qual lugar que Deus tem te chamado no reino, mas se de alguma maneira você não tem essa posição, esse chamado de Deus, eu te convido a ore por aqueles que estão ali. Sabe, Hebreus vai dizer assim: obedeça aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Eu quero só terminar com isso. Temos que prestar conta. Temos que prestar conta e precisamos de oração. Todos aqueles que se colocam no papel de oração, coloque-se em oração por eles. Esse é o primeiro bloco e talvez uma mensagem tão forte e dura, porque Tiago tem uma preocupação. Tiago tem uma preocupação que é o que nós estamos falando no meio do povo de Deus. É por isso que ele continua, então, nesse segundo bloco, dizendo assim, todos tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. A palavra importante desse segundo bloco aqui é dominar. Mais do que a língua, é dominar. Deixa eu explicar algo para vocês. Quando eu afirmo que é dominar, Tiago vai mostrar alguns exemplos do poder que a língua tem. E ele compara com 3 coisas. O freio que é colocado na boca dos cavalos, o cavalo com toda a sua força, com toda a sua capacidade, é dominado por aqueles freios que fazem a sua cabeça e o seu corpo ir para um lado ou para o outro, conforme aquele que o monta. Os navios e os seus lemes, os navios grandes e os pequenos lemes que transformam e mudam o curso de que eles vão, ou uma pequena fagulha, um pequeno fósforo capaz de incendiar toda uma floresta. Cada um desses exemplos vai mostrar que uma coisa tão pequena é capaz de dominar todo o resto. No capítulo 1, ele chegou ao ponto de dizer assim: olha, meus irmãos, sejam prontos para ouvir, espera um pouquinho para falar. Porque o que Tiago está trazendo para nós aqui é uma reflexão muito importante. A língua é um mal, é algo que ninguém consegue dominar. Ninguém consegue domar. Quem é capaz de domar a língua? Quem é capaz de controlar o que ela vai falar? Meus irmãos, a resposta é simples: ninguém. Eu creio na palavra que é verdadeira, e a palavra está dizendo que ninguém é capaz de domar. Porque a língua é incapaz de ser domada apenas por esforços humanos. Eu vou repetir isso. A língua é incapaz de ser dominada apenas por esforços humanos. E essa é a coisa mais importante de tudo que eu vou dizer hoje. Se você entender isso, que a língua é incapaz de ser dominada por esforços humanos, isso será determinante para toda a sua vida. Quando nós nos colocarmos diante de Deus e confessar os nossos pecados dizendo: Senhor, assim eu sou. Sou isso que eu sou, Senhor. Eu não sou capaz. E quando eu digo isso, que você não é capaz, e quando eu olho para a minha vida e vejo que eu não sou capaz, isso não é para simplesmente gerar em nós tristeza e angústia. É porque se eu não sou capaz, se você não é capaz, existe alguém que é capaz de que entrar na minha vida, entrar na sua vida, mover todas as suas estruturas e te dar a força para você enfrentar esse mal tão grande. A força para você, de fato, poder controlar o que sai do seu falar. E quem tem esse poder é o nosso Senhor Jesus. Ele tem poder de entrar na nossa vida e, através dos seus cuidados, mudar o nosso viver. E se nós entendermos isso, meus irmãos, nós vamos começar a entender por que a palavra tem tanta preocupação com aquilo que falamos. Você lembra que eu disse muitas vezes nessa série que Tiago tem uma relação direta com provérbios? São vários os provérbios que falam sobre a língua. Ela diz assim, com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo. Ainda em Provérbios 15:4 diz: o falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Ainda no capítulo 10, verso 19, quando são muitas as palavras, o pecado está presente.
Mas quem controla a língua é sensato. Sabe de algo? Nada disso é, uau, eu nunca ouvi antes. Nada disso é algo que me gera surpresa. Uau, a língua tem tanto poder. Sabe por que não gera tanta surpresa? Porque é a nossa vida. Provérbios nada mais é do que a observação do cotidiano. A observar aquilo que acontece em nós. Nós sabemos bem que as palavras têm esse poder de ferir. Nós sabemos bem que a palavra maldita, nos dois sentidos que poderia ser dita, no mal dita, ou dita inapropriadamente, ou fora de tempo, ou maldita, cheia de maldição, ela consegue ferir e amargurar as nossas vidas. E essa palavra é para todos, mas eu queria dar uma ênfase especial aos nossos homens, a todos os irmãos, cada um de vocês, que são líderes de sua casa. Eu quero dizer algo para vocês, meus irmãos. O ferir com a língua é muito mais perigoso quando vem dos homens da casa. Eu já vou chegar em vocês, mulheres, mas deixa eu falar para os homens primeiro. Eu quero falar para os homens, sabe por quê? Porque você que é pai e marido, recebeu do Senhor uma incumbência de cuidar e proteger o seu lar. E sabe, nós que somos os protetores, os cuidadores, não podemos nos tornar no aguilhão que fere e destrói o nosso lar. Não podemos nos tornar naqueles que, ao invés de inspirar, motivar, cuidar e amar, somos aqueles que colocam abaixo. O apóstolo Paulo tem uma palavra tão forte para nós, diz assim, olha, maridos, ame cada um a sua mulher e não as tratem com amargura. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. E eu sei que no português, pais é no sentido plural de pai e mãe, mas não é assim que está escrito aqui no grego, está referindo aos pais, homens. É uma palavra para o marido e para o pai e homem. Entenda bem. Quando você trata com amargura os seus filhos e sua esposa, é através daquilo que você fala. Por isso essa palavra é tão dura, por isso essa responsabilidade. E quando eu falo isso, meus irmãos, eu quero que você entenda algo. Eu tenho 22 anos de casado. E falei muitas palavras estúpidas, inapropriadas na minha vida. Muitas que eu tive que me arrepender. Algumas delas me causaram muita dor. Sentar diante dos meus filhos e reconhecer que eu falei como fruto de ira e não como fruto de disciplina e de amor. Eu não estou falando sobre isso, porque eu sei que cada um de nós, em algum momento, peca nisso. Mas essa palavra tem a ver com algo mais profundo. Com aqueles que constantemente usam a língua para diminuir, para falar coisas cruéis à sua família. Para aqueles que constantemente apenas usam sua voz como voz crítica, sem jamais dar uma palavra de ânimo, sem jamais ter uma palavra de inspiração, sem jamais ser um instrumento de bênção naqueles que devia cuidar. Que só chega no ambiente para trovejar tudo e esperar que todos respeitem e admirem. Eu digo algo a vocês, meus irmãos, principalmente aos meus irmãos. O Senhor está nos chamando a sermos o sacerdote no lar. A mostrar através das nossas palavras o caminho da salvação. É por isso que Tiago diz essa loucura que se apresenta: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é bom que seja assim. Não pode ser assim. Como é possível? É absurdo imaginar algo assim. Como é possível um homem que ama sua esposa, um pai que ama seu filho, agir dessa maneira? E agora eu preciso abrir para o contexto geral da igreja. Porque se você é um servo de Deus, e eu sou um servo de Deus, nós precisamos entender que a nossa boca deve ser fonte de bênção. Se algo não deve se falar, não fale. Se algo que você pensa em falar vai ferir, cale-se.
Se algo que você vai falar é inapropriado, não diga. Porque o que Tiago mostra aqui é o absurdo do contraditório. Como é possível água amarga e doce da mesma fonte? Como é possível a figueira produzir azeitona? Como é possível a videira produzir figo? É contra a natureza, é algo que é irreal, é algo absurdo. Escute bem, meu irmão, minha irmã. Você que encontrou ou foi encontrado por Jesus, você tem uma nova natureza. Você tem uma nova natureza. A sua boca agora é um instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor. Assim deveríamos ser. É isso o chamado de Deus às nossas vidas. É tão duro. É tão duro, porque o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: olha, meus irmãos, eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. E eu penso às vezes sobre isso, quando a gente se coloca na situação de falar alguma coisa e diz assim: eu não sei por que eu falei aquilo, eu não sei por que me deixei levar por isso. Jesus também responde. Jesus olha para nós e dá uma revelação que mostra exatamente quem nós somos. A boca fala do que está cheio o coração. Essa é a palavra de Jesus, explicando por que falamos coisas que não devemos falar. Você lembra, meus irmãos, que Tiago fala sobre integridade. E quando Tiago nos chama a ideia de sermos íntegros, ele está falando sobre sermos completos. Ele está personificando um problema através da língua, mas o que ele está apontando é um problema muito mais profundo. Ele está relacionando ao problema do coração. Jesus nos deixa claro da onde é a fonte das coisas que falamos. O problema da boca suja, se fosse assim, se lavaria com sabão. Você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua mãe dizer assim: eu vou lavar a sua boca com sabão, menino. O que você está falando aí? Tem gente rindo. Assim seria muito mais fácil. O problema está no coração. O problema está mais profundo, porque há uma incapacidade nossa de resolver esse problema sozinho. Eu não posso mudar isso sozinho. E hoje, quando eu penso sobre o que está no nosso coração, ele vai além das palavras. Talvez se Tiago falasse nos nossos dias, ele diria que você deve ter cuidado com o que fala e também com o que você escreve, com o que você digita. Talvez eu poderia usar esse mesmo versículo e dizer: a boca fala do que está cheio do coração, as mãos escrevem do que está cheio do coração, porque os nossos dedos, quando digitamos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, colocamos aquilo que está no nosso coração afora. E o alerta é sobre isso. Precisamos mudar o nosso coração. Esta não é uma palavra de desânimo e não só uma disciplina da parte do Senhor, mas é uma palavra que deve gerar em nós esperança, porque se eu não posso, você não pode. Sim, o nosso Deus Todo-Poderoso pode mudar o nosso coração. Pode pegar o coração corrupto de pedra, sabe, cheio de coisas que são terrivelmente sujas e transformar num coração novo. O Senhor pode mudar a nossa essência ao ponto que dentro de nós bata um coração que glorifica a Deus em cada segundo, em cada momento. E assim transformarmos a maneira que falamos. E assim a boca nossa produzir coisas abençoadas, porque nos sentimos plenamente abençoados. É o Senhor que muda a vida. É o Senhor que muda corações. É o Senhor que transforma aquilo que falamos. E se nós nos colocarmos assim, poderemos vencer a língua. Não pelas nossas forças, mas pela graça de Deus. E depois ele dá esse longo ensino sobre a língua. E Tiago vai falar muito sobre a língua em toda essa carta. Ele fala e termina essa sessão com 2 tipos de sabedoria. A sabedoria terrena e a sabedoria divina. A sabedoria do alto.
A sabedoria terrena, ele diz que ela é demonstrada, os seus frutos são 2 sentimentos: inveja e ambição. Ele não só coloca os 2 sentimentos sozinhos, mas ele coloca ainda adjetivos para eles. Ele diz inveja amarga e ambição egoísta. E ele nos diz que esta ambição, esse desejo, não é algo que vem do céu, mas é terrena. Não é algo que vem de Deus, mas demoníaca. E essa palavra, meus irmãos, choca. Como assim demoníaca? Sim, é demoníaca porque não é regida pela orientação e graça de Deus. É dirigida por esse mundo corrompido e pelo príncipe desse mundo, que é Satanás. Porque esses frutos, sempre quando eles operam em nós, criam confusão e males. Todas as vezes que usamos da sabedoria humana, que queremos resolver as coisas com os nossos jeitinhos brasileiros, o que nós encontramos no final é confusão e mal. É por isso que o Senhor quer gerar em nós uma maneira diferente de viver. Porque a inveja amarga, ela tira, drena a alegria de viver. Ninguém gosta de ser invejoso. E é tão triste quando nós encontramos o nosso coração assim. Desejando o que é do outro, ou pior, odiando o fato de que outro tenha. É quando nós não conseguimos de maneira alguma viver. O versículo diz: alegre-se com que se alegram, porque a alegria do outro me gera tristeza. O que o Senhor está chamando no nosso coração aqui é vencermos isso. É tirar a amargura da nossa vida, é tirar essa inveja que quer dominar o nosso coração e junto com ela a ambição egoísta. E meus irmãos, quando eu li esse texto, eu confesso que eu fiquei algum tempo tentando imaginar o que seria ambição egoísta. E eu percebi que infelizmente é isso que tem direcionado as nossas vidas. E o pior, é isso que nós estamos ensinando aos nossos filhos. É um desejo de ter para o meu próprio prazer, que muitas vezes domina tudo o que eu faço. E quando eu digo que a maneira que educamos o nosso filho, é porque diariamente, todo tempo, o que nós falamos na vida dos nossos filhos e filhas é: olha, você precisa vencer, você precisa estudar, você precisa ser o melhor, precisa ter um melhor dinheiro, mais dinheiro, viver na melhor casa, ter uma vida boa. A cada um dos pais eu pergunto: quando foi a última vez? Talvez alguns tenham filhos adultos e isso já passou há muito tempo, mas qual foi a última vez que você de fato sentou com o seu filho e perguntou: como você vê o seu propósito nesse mundo? Como você vai usar as coisas que você tem para glorificar a Deus? Quando foi que genuinamente você sentou com seu filho, sua filha, para ensiná-lo o caminho do Senhor e falar: olha, esse é o melhor caminho? E é interessante que quando o Tiago fala sobre isso, e não neguem, ele coloca isso, não negue, como assim? Não vem dizer que isso não acontece. Claro que acontece. E o que é mais triste, meus irmãos, é que só nos damos conta que perdemos as oportunidades quando elas passam. Eu queria falar uma frase que me veio no meu coração, que eu digo que eu também teria dificuldade de respondê-la. O que é melhor? Um filho crente e lixeiro ou um filho médico perdido e sem esperança? Não estou aqui colocando nenhum demérito ao fato de ser um lixeiro. Eu só estou dizendo que, ao ouvir isso, eu penso que o coração de todos aqueles que geraram seus filhos, amaram, educaram, sempre desejam o melhor. E, meus irmãos, o melhor de Deus que você pode dar, o melhor dessa terra que você pode dar ao coração dos seus filhos, é ensiná-los o caminho da eternidade. Esse é o melhor. Esse é o melhor dom. Esse é o melhor presente. Essa é a melhor graça. Esse é o seu papel como pai.
E a maneira de vencer essa ambição egoísta é olhar para Jesus. Jesus, na última ceia, ele chama os seus discípulos, ele coloca a toalha, ele lava os pés de cada um deles, inclusive de Judas. Judas estava lá, Jesus lavou o pé de Judas também. E depois de fazer tudo aquilo, ele ensina que a maneira de vencermos a ambição egoísta é servir. Servir. Ele vai dizer assim: olha, eu sou mestre do Senhor, e lavei os pés de vocês, façam um com os outros. Porque quando nós começamos a servir, em nosso coração começa a gerar essa alegria de se sentir-se realmente como instrumento de Deus. Precisamos clamar ao Senhor e arrepender dos nossos pecados e seguir o exemplo que Ele nos deu. Porque a sabedoria humana, a sabedoria mundana, ela só produz, como eu disse, males e confusão. Mas Tiago termina mostrando os frutos. Os frutos da sabedoria divina. E glória a Deus pelos frutos da sabedoria divina. Porque o fruto da sabedoria que vem do alto é pura. Não é manchada com as contaminações desse mundo. Não é cheia de segundas intenções. Ela é pura. Ela é singela. Como as crianças que falam o que vem à mente, como brincam, assim é a sabedoria que o Senhor quer gerar em nossas vidas. Ela é pacífica, gerando paz e amabilidade aonde ela está. É uma paz não somente que traz, de alguma maneira, entendimento entre as pessoas, mas faz com que a gente aprenda a ser misericordioso. Sabe, isso é muito importante. O que faz a gente segurar um pouco, ou o que faz realmente segurar a palavra, quando a gente vê um erro de alguém, é se colocar assim: puxa, eu já errei também. É a gente começar a se colocar no sapato e dizer assim: não, vou orar, vou esperar, vou perdoar, porque o que eu recebi do Senhor é muito maior. Esse fruto nos leva à sinceridade. E a maneira com que Tiago termina o capítulo 3 é: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Eu termino com isso. Que fruto, ou qual fruto você deseja para a sua vida? E o fruto que você encontrar na sua vida é sobre aquilo que está influenciando o seu coração e as suas decisões. Sabe de algo, meu irmão, minha irmã? Tudo que você precisa para que no seu coração, a influência do seu coração seja a influência de Deus, das coisas do alto. Tudo que você necessita para que, de uma maneira especial, a sua boca tenha um novo proceder, um novo falar. Tudo que você precisa para que o Senhor possa transformar o seu coração está aqui na palavra de Deus. Está tudo disponível para mim e para você. Possivelmente no seu celular, no aplicativo, nas bíblias de papel que talvez fazem dias, meses, ou que se há anos que não são abertas e lidas. O Senhor nos convida. O Senhor realmente nos convida a entender o poder da palavra. Quando eu coloquei esse título, num primeiro momento eu tinha pensado apenas no poder daquilo que falamos. Mas o que eu percebi ao caminhar nesta mensagem, ao preparar esses pontos, foi que o poder da palavra é esse poder transformador que é capaz de mudar corações, que é capaz de mudar vidas, que é capaz de nos encher de esperança. Esse é o verdadeiro poder, o poder da palavra de Deus. Amém? Quero orar comigo e com vocês, quero orar para a minha vida e para a vida de cada um de vocês. Oremos. Pai bendito, graças te damos pelo teu grande amor, ó Deus. Porque verdadeiramente, ó Deus, sem ti nada podemos. Não está em nós, ó Deus, a força. Não está em nós a força, Pai. Essa constatação de Tiago, Pai, ela nos abisma, Senhor. Ela nos coloca, ó Deus, diante de uma realidade que não queremos, ó Deus, reconhecer. Que não somos capazes de dominar a nós mesmos, Senhor. Que vergonha, ó Pai. Por isso, ó Deus, te pedimos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, realmente, ó Pai. Ó Pai, entregamos a nossa vida, os nossos corações,
ó Deus, totalmente em Tuas mãos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a realmente, ó Deus, mudar o nosso jeito de falar. Que ao invés de usarmos a nossa boca, ó Deus, para a fofoca, para a mentira, para, ó Deus, a maledicência, Senhor. Que a nossa boca seja fruto, ó Deus, fonte de vida. De palavras de inspiração, de palavras de apoio, de palavras de ânimo. De palavras, ó Deus, que realmente, ó Deus, em Ti há esperança, Pai. Que os nossos conselhos, que a nossa maneira de se portar nesse mundo, ó Pai, mostre realmente, ó Deus, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, ó Pai. Que venhamos, ó Deus, não viver como foi já ensinado, ó Deus, na carta de Tiago, não somente falando, ó Deus, mas mostrando em toda a nossa vida, em todo o nosso ser, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, realmente essa força para dominar, ó Deus, esse mal que muitas vezes nos assola, ó Deus, e nos rodeia, ó Pai. Para que a nossa vida seja íntegra, ó Deus. Que o nosso coração, ó Deus, seja cheio da Tua graça e do Teu amor, ó Deus. E que dele, ó Deus, possa realmente, ó Deus, vir, ó Deus, a força para aquilo que vamos escrever com os nossos dedos, para aquilo que vamos falar com a nossa boca, com os pensamentos que muitas vezes, ó Deus, dominam o nosso coração, transforma o nosso ser, ó Deus, para a glória do Teu nome. É o que te pedimos em Cristo Jesus.